Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia, para mais uma aula? Irmãos, estamos aí praticamente um ano, né? Ministrando essas aulas. Se você é esta pessoa que eu vou dizer agora, que está acompanhando todas as aulas, você acompanha todas as aulas, você vai botar pastor eu. Você vai ganhar um parabéns, porque todo mundo que consegue acompanhar. Pessoas que começam, desanimam, né? Tem que ter disciplina, não é verdade? E você que deseja nos abençoar, não se esqueça, né? É uma maneira de você ajudar o canal. Dê o like, comente, compartilhe nos grupinhos de WhatsApp que você tem aí, da igreja, do seminário, né? Grupinho de Facebook. Ajude o canal, seja um patrocinador, seja um abençoador, faça esse propósito, faz o propósito com Deus, de você ser um cooperador, de você ir o propósito de você abençoar durante um ano, ou por tempo ilimitado, ser um apoiador com 5 ou mais, R$5 ou mais o valor, né, no nosso apoia-se, o link está aqui abaixo, você pode estar nos abençoando. Ok? E se você se torna um apoiador mensal ali do nosso canal, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Você que se inscreveu, né? Você que se tornou apoiador, veja bem, você que se tornou apoiador, né? E porventura você ainda não entrou no grupo, você deixa aqui no comentário o seu número do WhatsApp, tá? Porque por e-mail tá difícil. Amém? Ok? Para você que se tornou apoiador. Então eu vou te colocar no grupo aqui do WhatsApp, perfeito? É uma maneira que eu tenho para bonificar os apoiadores. Ok, queridos? E futuramente vai ser sorteado um livro de teologia para você que faz parte aí do grupo e que é apoiador, tá bom? Então vamos lá. Estamos aí para mais uma aula. Vamos falar sobre os meios da justificação, a fé. Diz o nosso querido Mayan Pillman: visto que a lei não pode justificá-lo, a única esperança do homem é receber a justiça que provém de Deus, independente da lei. Romanos 3:21. Isto, entretanto, não significa injustiça ilegal, tampouco religião que permita o pecado, mas sim uma mudança de posição e condição. Essa é a justiça de Deus. Isto é, a justiça que Deus concede, a qual também é uma dádiva, ou seja, um presente, pois o homem é incapaz de operar a justiça, segundo Efésios 2, versículo 8 a 10. Mas uma dádiva tem que ser aceita. Como, portanto, será aceita o dom, a dádiva da justiça? Ou, para usar a linguagem teológica, qual é o instrumento pelo qual é possível se apropriar da justiça de Cristo? A resposta é pela fé em Jesus Cristo. A fé é a mão, por assim dizer, que recebe o que Deus oferece. As seguintes referências provam que essa fé é a causa instrumental da justificação, que ele dá aqui: Romanos 3:22, Romanos 4:11, Romanos 9:30, Hebreus 11:7, Filipenses 3:9. O próprio nome já está falando, dom, gente. É um presente, e presente não se deve recusar. É um presente de Deus. E o único meio que Deus exige de nós é a fé. Fé é certeza, fé é confiança, fé é a crença invisível, a crença de que Deus realizou uma obra na cruz do Calvário, né? Eu e você, nós vivemos essa experiência, né? A mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho foi pregada, nós ouvimos e nós acreditamos. Nós não precisávamos, eu e você, nós não exigimos: eu quero uma foto, uma filmagem de Jesus morrendo há 2 anos atrás para me acreditar que ele morreu por mim. Eu quero uma prova de que o sacrifício de Jesus lá no Gólgota expiou, perdoou todos os meus pecados. Não, você não pediu provas. Você creu. E assim como Abraão, lhe foi imputada a justiça. Foi-nos imputada a justiça. Fomos justificados. Então a Bíblia diz, Paulo na sua teologia nos revela, que isto é um dom. Dom é dádiva, dom é um presente de Deus. Ou seja, você presenteia alguém, como eu falei em outro vídeo, e você não espera que ela tire do bolso um dinheiro para te dar.
Não, você não está vendendo. Você está doando, você está dando, você está presenteando. É uma dádiva. Portanto, a gente precisa crer nessa verdade de que o meio que Deus entende para que possamos receber a salvação é a fé, ok? Então, recebemos a sua justiça, fomos justificados, e a fé, que é a certeza de coisas que se esperam, né? Como diz Hebreus 11:1, convicção de fatos que não se veem, nos proporciona essa graça, né? Nos proporciona essa bênção, esse maior tesouro que a gente pode receber, que é a salvação, ok? E diz mais aqui: os méritos de Cristo são comunicados de uma maneira específica, como também seu interesse salvador. Esse meio necessariamente é estabelecido por Deus e somente Ele o distribui. Esse meio é a fé, o princípio único que a graça de Deus usa para restaurar-nos à sua imagem e ao seu favor. A alma, herdeira da miséria, nascida como tal no pecado, precisa de uma transformação radical, tanto por dentro quanto por fora, tanto diante de Deus quanto diante de si próprio. A transformação diante de Deus denomina-se justificação. A transformação espiritual interna que se segue chama-se regeneração pelo Espírito Santo. Essa fé é despertada no homem pela influência do Espírito Santo, geralmente em conexão com a palavra. A fé lança a mão da promessa divina e apropria-se da salvação. Interessante, né? Eu acho isso fantástico. Nós ouvimos a palavra, como disse inicialmente, e o Espírito inicia uma obra tremenda em nosso coração. Claro, né? Se você não resistir à ação do Espírito, ele inicia uma obra interna, né? No coração do homem pecador, e ali acontece a regeneração. Ele é recriado espiritualmente, ele é gerado novamente, ele passa a ser uma nova criatura, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Algumas traduções dizem uma nova criação. Pois é, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz em Efésios 2:1, e nós fomos regenerados, fomos vivificados, éramos walking dead, zumbis espirituais, e passamos a ter a verdadeira vida. Houve essa regeneração, né? Houve essa transformação. Então a nossa consciência foi despertada, fomos justificados, houve essa transformação total em nossas vidas. E ele vai dizer aqui, né, que isso ocorre por conta da palavra, ou seja, a palavra precisa ser pregada para que a pessoa seja despertada. A palavra precisa ser pregada, né? Claro, no primeiro momento. Mas isso não significa que uma pessoa, que não conhece a Cristo, ao pegar a Bíblia nas suas mãos, folheando, ninguém pregou, né? Ninguém pregou para ela. Ela pega a Bíblia, já aconteceu com milhares de pessoas isso. E ela começa ali, se desperta, claro, né, despertada pelo próprio Deus, uma curiosidade, vai lendo ali a Bíblia e quando ela menos percebe, ela começa a crer naquelas verdades ali. Ou seja, não houve um pregador que leu o texto e explicou para ela. Interessante isso, né? Mas é um meio, a pregação é o meio mais comum. Por isso Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a fé salvadora. Ou seja, tanto no início da nossa jornada, a fé foi necessária para crermos, essa fé salvadora foi necessária, quanto para nós caminharmos também na nossa vida cristã, na nossa jornada, ela também é importante para continuarmos ouvindo e para que haja manutenção da fé. Você que tem carro, você que tem uma bicicleta, sabe? Se você não cuidar, se você não fizer a manutenção, o que acontece? O carro vai te deixar na mão, a bicicleta também. Você precisar dela, precisar do carro, e quando você estiver na estrada, você não troca o óleo, você não põe água ali no radiador, não põe gasolina. Tem gente que não põe nem gasolina, tá esquece de pôr gasolina, quer andar. Difícil, né? Então, assim como o carro precisa do óleo, do combustível no motor, precisa de gasolina, nós precisamos dos cuidados necessários para
manutenção da fé, para que possamos continuar a nossa caminhada, para que possamos continuar a nossa jornada. E essa manutenção se dá na nossa jornada ouvindo a palavra de Deus. Você pode ter 150 anos de crente, mas você precisará, eu e você, de sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus, a ministração das Escrituras da boca do profeta de Deus, do homem de Deus, semana após semana. Essa é a verdade. Ainda que você conheça a Bíblia, ainda que eu e você estudemos a Bíblia, sempre precisaremos estar ouvindo a palavra de Deus, a ministração de Deus, usando a boca de os seus homens para nos transmitir ensinamento e graça. Amém? Muito bem. Diz mais aqui. A fé, conduz a alma no descanso em Cristo como Salvador e sacrifício pelos pecados. Concede paz à consciência e oferece a esperança consoladora do céu. Sendo essa fé viva e de natureza espiritual, ela é cheia de gratidão para com Cristo. Ela é rica em boas obras de toda espécie, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. O homem não tinha nada para oferecer e comprar sua justificação. Deus não podia condescender e aceitar o que o homem oferecia. O homem também não tinha capacidade para cumprir a exigência divina. Assim, Deus graciosamente salvou o homem e este não pagou coisa alguma por essa salvação. Justificados gratuitamente por sua graça, diz Romanos 3,24. Essa livre graça é recebida pela fé. Não existe mérito nessa fé. Como não cabem elogios ao mendigo que estende a mão para receber uma esmola. Esse método fere a dignidade do homem, mas perante Deus, o homem decaído não tem mais dignidade. O homem não tem possibilidade de acumular bondade suficiente para adquirir sua salvação. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Romanos 3,20. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós não temos o direito de exigir nada. Nós estávamos perdidos pecadores. Isaías 64,6, o profeta vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Olha só. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Portanto, nós não tínhamos nada a oferecer para Deus. Então Deus nos concede o presente, uma aliança, uma proposta irrecusável. Por isso que as pessoas que rejeitam a proposta de salvação, elas vão partir desta vida e irão para a perdição eterna, para o inferno. Por quê? Porque o que Deus oferece ao homem que ele é digno de nada, que não merece nada, o que ele oferece é algo impagável. Não tem como pagar. É algo irrecusável. Entende? E justamente por ser impagável e irrecusável, o indivíduo vai dizer: eu não quero nada contigo, eu recuso essa dádiva, eu não quero. É a maior loucura que o homem pode cometer. Como assim? Pois é, o preço que vai ser pago é alto por pessoas que rejeitam a dádiva da salvação. Interessante, né? Diz mais: a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé remove dois perigos. Primeiro, o orgulho da autojustiça e do autoesforço. Segundo, o medo de que a pessoa seja fraca demais para conseguir a salvação. Ok? Então existem dois extremos. Existem pessoas orgulhosas que se auto-justificam. Ela diz: eu sou muito boa, não preciso de nada. Já ouviu pessoas dizer isso? Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu não preciso de Jesus, não preciso de ser crente para ir para o céu. Já ouviu já? É o orgulho da autojustiça. Essas pessoas serão condenadas. Justamente porque ela tenta por si mesma. Eu sou muito boa, eu preciso de ler a Bíblia, ter compromisso com a igreja. Preciso me submeter ao que diz a palavra de Deus. Segundo é o outro extremo, o medo que a pessoa seja fraca demais para conseguir salvação. Certo? Eu sou quem sou eu, não sou nada, não sou digno, Deus não me ama, Deus não me quer. Essa pessoa também está no outro extremo. Então a doutrina da justificação pela graça vai pegar esses dois extremos e jogar na lata do lixo e vai nos colocar no centro da vontade de Deus, dentro do ponto de equilíbrio. Demais, se a fé em si não é meritória, representando apenas a mão que se estende para receber a livre graça de Deus, então o que é que lhe dá poder
E que garantia ela oferece à pessoa que recebeu esse dom gratuito de que viverá uma vida de justiça? Importante e poderosa é a fé, porque ela une a alma a Cristo. E é justamente nessa união que se descobre o motivo e o poder para a vida de justiça. Ele vai citar Gálatas 3,27, que diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ele cita Gálatas 5,24, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Certo? Então esses dois preceitos aqui são preceitos importantes para que eles entendam que se nós estamos revestidos de Cristo, se pertencemos a Cristo, então, veja bem que interessante, Gálatas 3,27, pois os que em Cristo foram batizados. Esse termo batizados, ele não está se referindo propriamente ao batismo nas águas que a gente se batiza quando a gente inicia a nossa caminhada na igreja, né? Ele está usando o termo aqui, batismo, no sentido original do termo, que é imergir, baptismos, do grego, significa imergir. Então, dizendo, os que são imergidos em Cristo, certo? Os que foram imergidos em Cristo, desse mesmo Cristo se revestir, o ato de vestir uma roupa, certo? Nesse ato de estar vestido de Cristo, eu vou andar com Cristo. Quando você veste uma roupa, certo? Você sai na rua, a roupa não fica em casa, a roupa te acompanha, certo? A roupa te acompanha. Logo, se ela me acompanha, então eu saio na rua vestido com ela. Ela está comigo, ela está me protegendo, ela está me cobrindo. Assim também, revestir-se de Cristo é andar com Ele, é estar sendo coberto, protegido, ok? Por Ele. A gente podia fazer aqui várias analogias, mas aí ia virar pregação de domingo de manhã. Mas enfim, vamos lá. A fé não só recebe passivamente, mas também usa de modo ativo aquilo que Deus concede. É assunto próprio do coração. Romanos 10, 9 e 10. E quem crê com o coração, crê também com suas emoções, afeições e desejos em resposta à oferta divina da salvação. Pela fé, Cristo mora no coração, Efésios 3,17. A fé opera pelo amor, o trabalho que resulta da fé, 1 Tessalonicenses 1,3. Isto é, representa um princípio ativo, bem como uma atitude receptiva e para todas as boas obras. A fé envolve a vontade e está ligada a todas as boas escolhas e ações, pois tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Ela inclui a escolha e a busca da verdade, segundo a Tessalonicenses 2,12, como também implica a sujeição à justiça de Deus. Então, note bem, foi-nos imputado a justiça de Cristo, ok? Até aí, tá certo? A nossa justiça é trapo de imundícia, segundo Isaías, certo? Não tem condições de exigir nada. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus miseráveis e Ele, por bondade e misericórdia, nos dá uma dádiva da sua justiça, ok? Perfeito. Ele está dizendo aqui, como também implica sujeição à justiça de Deus. Então, se nós não temos uma justiça digna e se nos é oferecida uma justiça de Deus, a justiça de Cristo, Cristo nos substitui na cruz, nos imputa e nos concede a sua justiça, logo o autor está dizendo aqui, nós precisamos nos submeter à justiça dele. Já ouviu falar? Quem dita as normas é ele. Eu conheci alguns irmãos de Marinha e eles tinham o hábito de dizer que no quartel eles costumavam dizer assim, falando em relação à hierarquia, eles tinham o hábito de dizer assim: barata que tem juízo não atravessa galinheiro. Pois é, qual é a ideia aí? A ideia é que o cara é subordinado, então ele vai bater de frente com o seu imediato, com o seu superior. É loucura, né? Sabe que no quartel a disciplina é rígida, qualquer vacilo o cara tira aí um final de semana, 15 dias na cadeia. E vai lá para o registro dele e complica no final, quando ele vai reformar. Os irmãos estavam me dizendo, nunca fui militar, que dali fica anotado, que é uma ficha,
fica uma ficha suja lá internamente, né? Pois é, nós não merecíamos nada, vai vendo? Miseráveis pecadores, perdidos. Aí Jesus vem, concede-nos a justiça dele, sua dádiva, como um presente, como uma salvação. Aí você e eu aceitamos, legal. Aí tempos depois você começa a demonstrar insubmissão, começa a olhar para trás, começa a ceder às velhas paixões, à velha criatura. Está dizendo, é necessário ser submisso à justiça dele. E demais, o que se segue representa o ensino bíblico de respeito à relação entre fé e obras. A fé se opõe às obras quando se entende obras como as boas ações que a pessoa faz, com o intuito de merecer a salvação. Entretanto, uma fé viva produz obras, Tiago 2,26, tal qual uma árvore produz frutos. A fé é justificada e aprovada pelas obras, Tiago 2,18. Assim como os frutos indicam o estado de saúde das raízes de uma boa árvore. A fé se aperfeiçoa pelas obras, Tiago 2,22. Assim como a flor se completa ao desabrochar. Em breves palavras, as obras são resultado da fé. A prova da fé é a consumação da fé. Ok? Então, Tiago vai dizer isso, né? Quando Paulo fala que a fé, as obras não salvam, quando Paulo vai falar isso, é para dizer, é para afirmar acerca, né, da sua carência, da sua necessidade, né? Até me perdi aqui, estão ligando aqui agora, mano. Vai, não vou atender. Então é pra. Tá, vamos voltar. Apareceu aqui no celular aqui alguém ligando. Então as obras. Paulo ele vai falar que nós não somos salvos pelas obras. É no ato inicial da salvação. De fato, nós não somos salvos com obras. Porém, após a experiência de salvação, é necessário, sim, nós desenvolvermos as obras de justiça, porque é a comprovação de que você, de fato, de verdade, vive a fé. E obras no sentido não apenas de ajudar o próximo em si, como, por exemplo, quando você vive uma vida de oração, você está realizando uma obra espiritual. Quando você ensina a palavra de Deus, transmite a palavra de Deus para outras pessoas, você está realizando uma obra. Então, isso é a comprovação de que você vive a fé. Mas assim, imagina-se que haja contradição entre os ensinos de Paulo e Tiago. O primeiro, aparentemente, teria ensinado que a pessoa é justificada pela fé, e o último, que ela é justificada pelas obras, né? Tem essa tensão. Contudo, uma compreensão do sentido em que eles empregaram os termos fará rapidamente desvanecer a suposta dificuldade. Paulo recomenda uma fé viva que confia somente no Senhor. E Tiago denuncia uma fé morta e formal, que representa apenas um consentimento mental. Paulo rejeita as obras mortas da lei, ou obras sem fé, e Tiago louva as obras vivas que demonstram a vitalidade da fé. A justificação mencionada por Paulo refere-se ao início da vida cristã. Já Tiago usa a palavra com o significado de vida, de obediência e santidade, uma evidência exterior da salvação, ou seja, a santificação, a jornada de santificação. Paulo combate o legalismo ou a confiança nas obras como meio de salvação. Tiago combate o antinomianismo, ou seja, o ensino que afirma que, desde que a pessoa creia, não importa qual seja a sua conduta ao longo da vida. Paulo e Tiago não são soldados lutando entre si, mas soldados da mesma linha de combate, cada qual enfrentando inimigos que atacam em direções opostas. Então, se você ler livros de alguns teólogos, eles vão afirmar isso. Porque Tiago se opõe a Paulo. Existem duas teologias diferentes na Bíblia, uma destacando as obras e outra destacando a justificação. Não. Paulo e Tiago não estão se opondo, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo permitiu essas duas doutrinas ali presentes, dois ensinamentos presentes no Novo Testamento para que possamos entender isso. Que a justificação mencionada por Paulo estava combatendo ali o legalismo. E Tiago estava combatendo aqueles que iam para outro extremo, né? Que viviam uma vida sem lei, antinomianismo. Ok? Então a gente encerra por aqui esta aula. Próxima aula vamos falar sobre regeneração. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.